Agora nós vamos meditar um pouquinho sobre a necessidade de união. Quando eu preparava essa mensagem para entregá-la aqui hoje, eu fiquei pensando em cada um de nós, naqueles que estão viajando, né? Nós temos várias pessoas viajando. E fiquei pensando em o que nós podemos fazer para nós sermos mais unidos, para nós nos vermos mais, para o tempo que nós passarmos juntos seja um tempo de alegria, um tempo realmente importante nas nossas vidas, né? Deus dá muito, Jesus Cristo deu muita importância à igreja e nos chamou de corpo. Então nós vamos refletir um pouquinho hoje, entendeu? Sobre a necessidade de união. Então nós vamos ler João capítulo 17, versículos 17 a 23 e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu os santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando por mim e por você. Ele falava daquelas pessoas que no futuro, depois que ele morresse e ressuscitasse, ele estava orando por nós. Nós que cremos na sua palavra depois que ele ressurgiu. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não adianta a gente pegar a Bíblia e tacar na cabeça dos outros e dizer Jesus te ama, e dizer Jesus é bom. Nós temos que nos amar uns aos outros. É essa comunhão que nós temos em família, que nós temos aqui na igreja, comunhão que muitas vezes nós temos que ter com nossos colegas de trabalho, não para fazer as obras que eles fazem, mas chegar de manhã, bom dia, tudo bom? Como vai você? Parece que você hoje não está muito bem, está tudo bem com você? E eu vou continuar. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. No capítulo 17 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, Jesus ora pelos discípulos e ele pede ao Pai duas coisas. Primeiro, ele ora pela pureza do seu povo, ele ora por santidade. No versículo 17 ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo 19 está escrito: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. As pessoas pensam que ser santo é virar um eremita, ou então pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e viver glória a Deus, aleluia. Não é nada disso. Não é nada disso. Jesus disse que nós estamos aqui no mundo. Nós não podemos ter a mesma conduta de outras pessoas que não sabem quem é Deus. Mas nós não podemos nos isolar, porque Jesus não se isolou. Jesus vivia no meio da multidão. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Ele transformou água em vinho. Jesus vivia no meio do povo. Segundo, Jesus ora pela unidade, pela união do seu povo. No versículo 21, Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. O mundo só vai acreditar que nós somos de Deus se nós nos amarmos uns aos outros. Essa é a única maneira das pessoas que estão de fora acreditarem que nós verdadeiramente saímos de Deus. Não há outra forma. No versículo 23, Jesus pede a Deus para que eles sejam perfeitos em unidade. Em algumas versões diz assim: para que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoar, tornar perfeito, é levar a ser completo, é alcançar, é consumar, preencher, terminar. Nós nunca seremos fortes e maduros sem união. Nunca.
Nunca. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Na unidade é que nós somos aperfeiçoados. Não podemos ser perfeitos por nós mesmos, isolando-nos ainda que em jejum e oração. Não adianta você fazer jejum, você fazer oração, você fazer propósito se você não estiver fazendo parte do corpo. Porque isso aqui que nós estamos fazendo hoje, isso é uma igreja. E muitas igrejas estão hoje, nesse mesmo momento, reunidas, mas a Bíblia diz que nós somos todos um. O cabeça de todas elas é Cristo. Ninguém alcança a perfeição sozinho. Se queremos causar impacto à nossa volta, em nossas famílias, na vizinhança, na igreja, no local de trabalho, nós temos que nos unir. As pessoas têm que nos conhecer pelo fato de sermos pacificadores. As pessoas têm que nos conhecer pelo fato de onde nós chegarmos, nós congregarmos as pessoas. Isso é que é importante. Há uma guerra nos lugares espirituais. A nossa guerra é contra principados e potestades. Lá em Efésios 6:12 está escrito que a nossa guerra é contra principados e potestades nos lugares espirituais. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem gente, ai pastora, aquele meu chefe é um demônio, aquele meu marido é um demônio, aquela minha irmã, aquela minha cunhada, aquele meu colega, aquele meu vizinho é que é um demônio. Não é nada disso. Se você crescesse espiritualmente, você iria enxergar o mundo espiritual. Porque a vida aqui nessa terra não é só isso aqui. Existe um mundo espiritual. Então o seu inimigo, na verdade, não é aquela pessoa. A Bíblia diz que o seu inimigo não é nem carne e nem sangue. Para guerrear, nós temos que usar as armas que Deus nos deu. Um bom soldado é forte e saudável. O corpo de Cristo tem que ser forte para apagar os dardos inflamados do inimigo, do ciúme, da inveja, do medo, da depressão e da dúvida. Temos que conseguir levantar o escudo da fé, que é citado no versículo 16, e diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não são alguns, todos os dardos inflamados do maligno. Paulo nos adverte que a fé é fundamental. Nós vemos o poder do mal entrando na igreja de Jesus, porque a gente não pode mentir. As pessoas às vezes acham que na igreja todo mundo é santinho, todo mundo é bonzinho, que quando entra na igreja é aquele ambiente... Não é assim. A Bíblia, ela fala de forma diferente. Nós podemos ver muitas vezes o poder do mal entrando na igreja de Jesus e destruindo famílias e com isso enfraquecendo a igreja. Em 1 Coríntios 12:12, Paulo nos fala da unidade dos membros do corpo de Cristo. Ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um trabalho a realizar no corpo de Cristo. E que nós possamos fazer isso com alegria. Que nós possamos desempenhar a nossa missão e o nosso ministério com alegria, sem murmuração. No versículo 14 ele explica que somos vários membros com habilidades diferentes. Cada um de nós é diferente do outro, mas juntos somos fortes porque nós nos completamos. Porque somos todos diferentes é que podemos trabalhar juntos e causar um impacto poderoso. No versículo 15, Paulo explica como o corpo funciona. Basta que uma pequenina parte do corpo adoeça para que tenhamos certeza de que aquele pedaço pertence ao corpo e que ele precisa ser cuidado para que fique sadio. Quando cada um de nós tem um cortezinho aqui na ponta do dedo, todo o corpo padece. E a gente corre para estancar o sangue, corre para passar pomada, para colocar mertiolate, mercúrio cromo, uma coisa muito antiga, né? No meu tempo ele ainda era vermelho. E voltando ao texto, Deus quer que todo o corpo esteja sadio. O cabeça, que é Cristo, orou por nós e pediu isso a Deus.
O que impede o Espírito de Deus de levantar uma igreja, uma cidade, um país, de se levantar poderosamente para destruir o inimigo, é o nosso separatismo. Esse é o problema. Nós somos tão pequenos e tão poucos. Nós fizemos tantos planos ontem. Nós conversamos tanto. Nós planejamos as coisas para o futuro. Nós fizemos tantas coisas. Lá em 1954, esse é o navio Dulles. O navio Dulles, ele foi construído em 1954. Ele é o mais velho navio de passageiros ainda em atividade no mundo inteiro. Eu fiz parte da missão do Dulles. A missão que criou o Dulles, que comprou o Dulles, chama Operação Mobilização. 350 voluntários provenientes de cerca de 50 países trabalham e vivem numa área de 130 metros de comprimento por 16 metros de largura. A partir de 2010, esse Dulles primeiro se aposentou, mas eles compraram outro. Eles são a maior livraria ambulante do mundo. A livraria a bordo carrega cerca de 6.000 títulos consignados e oferece literatura no idioma da região em que está expondo. Esse é um outro sonho que eu carrego no meu coração, né? De poder distribuir literatura nos vários idiomas, né? A gente ter uma editora, a gente poder distribuir literatura, as pessoas terem acesso, tanto aqueles que não podem ler, acesso às coisas para escutar, como a leitura. No navio Dulles, eles eram mais de 300... Gente, por favor, eu sei que ela é linda, mas não é hora de tirar foto. É hora de focar na mensagem, porque ela é para vocês também. Amém? Vocês tiram a minha atenção. Então, como eu ia dizendo, no navio Dulles, eles eram mais de 350 pessoas, 50 nações diferentes, e às vezes até mais, inclusive alguns brasileiros. Um dia, eles chegaram ao Sudão, na África. O ministro da Educação subiu ao navio e visitou. O homem era muçulmano. Ele ficou espantado ao ver tantas cores de pele e cabelo diferentes, tantas línguas diferentes. Então ele disse: vocês são como a ONU, as Nações Unidas. A diferença entre vocês e a ONU é que vocês são unidos. Nós precisamos ser unidos. Dentro da igreja, parar com fofoca, parar com murmuração. Nós precisamos nos unir, irmãos. Precisamos fechar mais a nossa boca e fazer mais para Deus. Ele viu a unidade. Eles não precisaram pregar. Ninguém abriu a Bíblia. Irmãos, eu fui missionária há vários anos. Na maioria das situações de conversão, eu não precisei abrir a Bíblia para nenhum deles, para eles aceitarem a Jesus. Na maioria das vezes eu contei meu testemunho, na maioria das vezes eu citei alguns versículos, sim, mas na maioria das vezes eles olhavam para a nossa equipe e diziam: eu quero isso que vocês têm. E é isso que importa. Nós precisamos ser unidos em Cristo. Para que ninguém abriu a Bíblia para aquele homem. Eles não precisavam abrir Bíblia e ler para ele, porque a vida deles era a Bíblia aberta. A palavra de Deus vive neles. A união falou alto ao coração daquele homem. Aquele homem viu aquelas pessoas comendo, cantando, orando juntas e viu a Jesus neles. É a resposta da oração de Jesus lá no capítulo 17 de João, que Jesus pediu: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso é fundamental. Se nós não nos amarmos e não nos unirmos, o mundo não vai crer no nosso Salvador. Nós gostamos muito de falar: ai, fulano não tem Jesus, eu vou levar uma palavra para ele, fulano precisa ir à igreja, mas nós precisamos mostrar com as nossas vidas, irmãos. É com as nossas vidas. E eu trouxe essa mensagem hoje, porque na quinta-feira eu vou viajar. E houve uma briga, uma divisão na minha família na época do Natal, perto do Natal. E porque eu calei a minha boca e porque eu agi como pacificadora,
Agora eu estou indo com a missão de reunir a família toda, congregar a família toda, para que todos façam as pazes uns com os outros. A nossa missão é de pacificador. A gente tem que, quando houver um problema, a gente ligar para um, procurar o outro, ir atrás do outro. Eu não ia viajar. Mas Deus abriu essa porta exatamente para que no dia 26 todos nós estejamos reunidos, sem rancores, sem ressentimentos, porque eu fui a um por um. Não, gente, não é assim não. Não vamos nos unir. Essa é a nossa missão, não é só na igreja. É assim no trabalho, é assim dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa nós temos a obrigação de fazer isso. Se nós não nos amarmos e não nos unirmos, o mundo não vai crer no nosso Salvador. Nunca. Não adianta a gente falar, conversar, porque se a gente não se unir, ninguém vai crer nele. Quem é que vai crer no Salvador de pessoas que vivem murmurando, que vivem reclamando da vida? Quem? Essa é a grande barreira à operação de Deus nas nossas vidas. Deus quer fazer muitos milagres na vida de muitas pessoas, mas é preciso que a gente aprenda a amar. Aquele homem daquele país, do Sudão, perguntou como aquilo era possível. Tantas pessoas diferentes vivendo todos juntos. E às vezes marido e mulher não conseguem viver junto, não é? Pai com filho não consegue viver junto. Irmão com irmão não consegue viver junto. Vivendo todos juntos. Então eles disseram, nós nascemos de novo. Nós somos filhos do mesmo pai e somos todos irmãos e membros do mesmo corpo. O mundo é dividido e é competitivo. O relacionamento pessoal do povo de Deus não pode ser dividido e faccioso. Não podemos deixar que entre o ciúme, a teimosia. Não podemos nos comparar uns aos outros para querermos ser todos iguais. A nossa força consiste no fato de termos diferentes funções, diferentes dons, maneira de ser. No entanto, juntos nós somos imbatíveis e harmônicos. É por isso que vemos alguns tristes, amargurados e derrotados. Não nos unimos. Nós devemos nos lembrar que somos irmãos e família de Deus, edifício e templo de Deus, e que precisamos caminhar juntos. Em Mateus capítulo 18, Jesus fala de relacionamentos entre os discípulos. E nos versículos 15 a 22 ele diz que é necessário para uma vida em comum. Nesses versículos Jesus fala de duas leis específicas. Nos versículos 15 a 17 ele fala da lei da reconciliação. Se o irmão pecar contra nós, se alguém te aborrecer, se alguém fizer alguma coisa que você não goste, meu querido, você não quer trocar essa cadeira, não? Não, é porque a cacunda está doendo. Nos versículos 21 e 22, Jesus fala da lei do perdão perpétuo. E Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar ao irmão que pecasse contra ele. Porque pra gente sempre tem uma medida, né? Mas aquilo ali, pastor, o que ele fez não é de se perdoar não, pastora. O que ela fez não dá pra eu perdoar não. Não dá pra passar a mão na cabeça não. E Pedrão, que era corajoso, né? Perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que peca contra mim? E Jesus disse, 70 vezes 7. Pode sentar no meu trono que eu deixo. Ô, que mal. 70 vezes 7. E Jesus queria dizer, quantas vezes a pessoa pedir perdão. Entre os versículos 15, 17, 21 e 22, estão 3 versículos e neles Jesus faz 3 promessas. E com essas 3 promessas nós vamos encerrar essa mensagem. Que promessas são essas? O que fazem essas 3 promessas entre as 2 leis? A primeira, do versículo 17, e a segunda, do 21. As promessas são condicionais, como muitas outras na Bíblia. Se temos relacionamento correto com o corpo de Cristo, junto podemos reclamar essas promessas. E essas promessas são maravilhosas. A primeira promessa está no versículo 18. E diz assim, em verdade vos digo que tudo, o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Deus quer nos dar autoridade para amarrarmos o diabo.
Deus quer nos dar autoridade para libertarmos os cativos de Satanás, para curarmos os enfermos e até para ressuscitarmos os mortos. Mas em Mateus 18:18 diz qual é a condição. Tem gente que pede o dom de cura, tem gente que pede a Deus para o dom de visão, tem gente que pede a Deus para orar e as coisas acontecerem, mas tudo na Bíblia tem condição. Nós devemos perseverar unidos como corpo. Em Atos 2:46 está o segredo. Diz assim: e os discípulos perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Ele quer dar à igreja. Nós podemos amarrar, queimar, expulsar o diabo. Satanás sabe disso, então o que é que ele faz? Ele divide o corpo para destruí-lo. Muitas vezes ele divide famílias, muitas vezes ele divide igrejas, ele divide o corpo para destruir as pessoas. A palavra de Deus diz que a casa dividida não subsiste, a igreja dividida não tem poder. Jesus quer trabalhar no corpo dele e através do corpo dele que somos nós. Nós temos nos dividido em coisas que não são importantes e o inimigo sabe que temos autoridade, mas ele sabe também como neutralizar. Às vezes você quer ajudar um amigo, quer ajudar um parente, você diz, poxa vida, a pessoa está vivendo uma situação difícil, mas você não tem autoridade para falar. Por quê? Porque você é o primeiro a brigar, porque você é o primeiro a discutir, porque você é o primeiro a discordar, você é o primeiro a fazer as coisas que não devem ser feitas. Então nós temos que aprender a nos unirmos. A segunda promessa está no versículo 19 do mesmo capítulo. Também vos digo que se dois de vós concordarem. Jesus não quer que a gente viva murmurando, reclamando. A gente tem que concordar. Nem sempre concordar é o melhor negócio para você. Nem sempre concordar é a melhor coisa que se vai fazer para você. Nem sempre é uma posição confortável para você. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. É o poder da oração conjunta. Concordarem significa concordar junto. Estar em harmonia. Nós somos vários instrumentos que juntos fazemos uma sinfonia harmônica. Jesus promete responder à oração coletiva. Se clamarmos juntos em harmonia, como uma orquestra bem ensaiada, os céus se movem a nosso favor. É por isso que muitas vezes a gente reclama que as coisas não acontecem. Nós somos diferentes instrumentos que juntos fazemos um som agradável aos ouvidos de Deus. As reuniões de oração são fundamentais. Reunir e orar é vital para nós. Oremos com um só coração e Deus vai agir. Deus vai agir. Se você orar junto, temos que orar para caminhar. O povo de Deus caminha de joelhos. Tem muita gente que pensa que orar é você ter um quarto, preparar, se ajoelhar, ter uma Bíblia ali, você tirar o sapato. Não, eu conheço gente, crente, que para eu entrar no quarto de oração dele, eu tenho que tirar o sapato. Só faltou me pedir para fazer o sinal da cruz. Tira o sapato, bota no tapete, tem uma Bíblia aberta, só faltou a vela. Mas não é assim. Quando Deus mais fala comigo é tomando banho. Quando eu acordo de madrugada. Não precisa você estar de joelho, não precisa você estar deitado, nem sentado, nem em pé, nem de cabeça para baixo. Se você falar com Deus, com sinceridade, Deus vai falar com você também. Oração não é via de mão única, que você vai e prepara aquilo tudo. Ó Deus Todo-Poderoso. Jesus disse que não é assim que se ora, não. Jesus ensinou a orar e disse para a gente não fazer como os fariseus. Orar é você dirigindo, é você dentro do ônibus, é você tomando banho, lavando a louça. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente pode orar? 500 vezes por dia. Você não precisa de todo um aparato, você não precisa de nada disso para você se dirigir a Deus. Oração, como Jesus ensinou, é aquilo que sai daqui de dentro. Nós temos que orar para caminhar, de manhã e à noite, à tarde, como diz o salmista. Ele diz assim, de tarde, de manhã, e ao meio-dia eu orarei, e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz. Quem está dizendo isso é um rei.
chama desocupado não, irmãos. Isso aqui era um rei. Davi era um rei que tinha um monte de ocupações. Antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, ele era ocupado, ele trabalhava muito. Deus não chama desocupado, de jeito nenhum. Quanto mais ocupado, Daniel era governador de não sei quantas províncias, ele orava 3 vezes por dia. Então, Deus, eu não estou falando aqui, como eu não tenho o que fazer, então eu vou orar. E o Salmo 65 diz assim, ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Se você orar, Deus vai ouvir. Será que temos unidade? Se estamos em Cristo, já existe unidade. Nós precisamos perseverar nela. A terceira promessa está no versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A promessa é essa, eu estarei no meio deles. É a promessa da presença do próprio Jesus. Se nós estivermos unidos, a presença de Deus será tão poderosa quando nos reunirmos, que o incrédulo vai entrar na igreja e ao sair ele vai proclamar a todos que Deus está ali. O mundo tem que ver que há uma diferença. Se você diz que é cristão, que é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço e continua sendo brigão e murmurador, o mundo não vai querer o seu Jesus. O seu Jesus não interessa para ninguém. Tem que haver uma diferença entre você que serve a Deus e o que não serve a Deus. E a diferença não é no tamanho do cabelo, nem na roupa que você usa, nem na Bíblia que você usa, que é diferente da do católico, do espírita. Não é nada disso. A diferença tem que estar aqui dentro. E tem que estar, quando você abre a sua boca, as pessoas têm que ver a diferença. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se eu ando murmurando, reclamando, falando palavrão, falando mal dos outros, cadê Deus na minha vida? Ele não está verdadeiramente dentro de mim. Temos que ser um no Espírito. Lá em Neemias está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que quando Deus se agrada de uma pessoa, Ele dá a ela sabedoria, conhecimento e alegria. O servo de Deus não pode ser triste e murmurador. O servo de Deus não pode ser aquela pessoa para baixo de jeito nenhum. Eu amava quando os meus sobrinhos ainda menores diziam: a minha tia é uma festa ambulante. É assim que a gente tem que ser. A gente não pode ser aquela pessoa que chega com aquela nuvem. Lá vem ele, lá vem ela, lá vem o crente. Isso aqui está errado. Isso aqui você precisa de Jesus. Isso aqui não pode ser assim. Nós temos que ser mais suaves. Em Neemias 8:10 está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Temos que ser alegres. O salmista diz que na presença do Senhor há alegria e gozo. Como é que você diz que você é de Deus se você não tem alegria, você não tem gozo e você só vive murmurando? O mundo tem que ver essa diferença. Se o mundo não enxergar essa diferença, como é que ele vai querer o seu Deus? Está lá na palavra de Deus como remedar relacionamentos rompidos e partidos. Como? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Lá em Efésios 4, Paulo fala da unidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, o homem fala em suportar. Tem hora que só Deus na causa. Não é não, Kiki? Tem dia que o Kiki, eu amo estar com o pastor. Não, tem dia que ele me suporta. Tem dia que eu suporto ele, mas a gente continua firme, porque a gente se ama. É assim que a coisa funciona. Não é todo dia que você está... Não, tem dia que o negócio está difícil. Com humildade, diz o versículo 2. O que é humildade? Tem gente que pensa que ser humilde é andar de cabeça baixa. Sim, senhor. Não, senhor, não é nada disso. Humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é uma força sob controle. Humildade é mansidão. Moisés era um homem mais manso da terra, diz a Bíblia. Ele era fraco? Não. Ele era um homem sob controle. Quando falavam mal dele, ele poderia ter rogado a Deus para que os castigasse. Ele podia, Senhor, extermina todos eles, porque Deus disse para ele: meu filho, esse povo murmura tanto contra você e contra mim, que eu vou acabar com todo mundo e vou começar tudo com a tua semente. Quer? Não, Senhor, não quero não. Não mata esse povo não. Oh, tem misericórdia. Hoje eu compreendo Moisés, mas quando eu lia no início, esse versículo dizia: Deus não me pergunta uma coisa dessa para mim. Se eu não ia dizer, passa tudo na espada.
Moisés, né? Hoje eu compreendo. Eu digo, Senhor, aí você ora, você chora, você clama, aquela ovelhinha difícil que você tem que ir lá atrás. Oh, meu filho, minha filha, tem misericórdia, Jesus. Aí você vai. Hoje eu compreendo, mas no início não compreendia, não. Eu dizia, mas Jesus, que homem velho besta. Pense. Não foi isso que ele fez. Isso é humildade. Ele podia ter dito, tudo bem, Deus, passa fogo mesmo, é isso aí, ô povo ruim, ô povo terrível, olha só eu, Senhor, estou aqui, eu sou uma bênção na terra. Mas ele sabia que ele também é falho, ele sabia que Deus também tem paciência com ele, assim como hoje eu também tenho consciência disso. Eu sou falha, fraca, Deus tem paciência comigo, por que eu não vou ter com os outros? Agora eu compreendo. É você ter poder para fazer mal a alguém que te magoou, que te feriu, que foi injusto com você e você não fazer nada contra a pessoa. Isso é humildade. É você ter poder sobre a situação, mas você não usa esse poder. Você pode pagar o mal com o mal, mas você não paga. O que é paciência? É dar tempo para Deus terminar o que Ele começou. Tem gente que fica com a faca na garganta. Quando é que você vai ser obreiro? Quando é que você vai para a igreja? Quando é que você... Não é assim que funciona. Às vezes nós vemos um irmão ou irmã que parece que sabe tudo, que entende tudo, que tem sempre razão, que sempre encontra motivo para chamar a sua atenção, que parece querer ser mais santo do que os outros. Aí você tem que se lembrar, Deus tem paciência com ele e teve paciência comigo e ainda tem. E nem tudo que parece é. Deus está trabalhando nas nossas vidas e na vida daquela pessoa com a qual você tem muita dificuldade. Ele irá completar essa obra. Deus é longânimo. O resultado é paz, unidade e Jesus Cristo glorificado. Terminou. É por isso que nós temos que orar por unidade. Nas nossas reuniões de oração, eu vou colocar cada vez mais isso. Nós temos que orar para nós sermos unidos. Temos que construir relacionamentos firmes, fortes no corpo de Cristo, porque juntos nós podemos mudar o mundo e as nossas vidas. É assim que o cabeça que é Cristo quer. Ele quer que nós sejamos unidos dentro da nossa família, na nossa vizinhança, não importa, que nós sejamos unidos, que nós sejamos cordiais com as pessoas, que a gente saiba que se não fizer isso, as pessoas não vão enxergar Cristo em nós. Se eu chegasse para os porteiros todos os dias, irmão, todo fim de ano, eu faço uns bombonzinhos, esse ano até eles me ajudaram a fazer uns bombonzinhos, coloco num copinho, coloco um versículo bíblico dentro, mas o versículo não ia adiantar nada. Se eu chegasse para eles, passasse por eles sem falar, cadê esse aqui, tá sujo? Não, bom dia, tudo bem? Como tem passado? Com licença, fulano, eu esqueci a chave, será que você poderia abrir aqui para mim? Obrigado, desculpe tirar você lá do seu trabalho. É assim, irmãos, não é gritando não. Eu sei o meu lugar. Eu sei que ele está fazendo o trabalho dele, mas não custa você ser uma pessoa agradável com quem serve você. Ele abre a porta para mim, pega as compras para mim, e quando ele não pega as compras para mim, às vezes eu digo, fulano, às vezes eu vejo que ele está ocupado, eu não peço. Eu digo, fulano, você podia me ajudar? Ah, muito obrigada, viu? Você dá sempre uma lembrancinha, uma coisinha, não custa nada. Não custa, você não é melhor do que ninguém. Eu sei que eu sou a doutora e ele não é, mas eu não sou melhor do que ninguém ali. E a gente tem que ter consciência disso. Vamos orar. Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque tu és maravilhoso. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da tua palavra, Senhor. Obrigada porque tu és maravilhoso, Senhor. Jesus, obrigada por essa manhã. Continua a abençoar, Senhor, esse nosso momento, Senhor, que já está no fim, Pai. Mas leva-nos em paz, Senhor, em nome de Jesus. Pode vir, nossas cantoras, cantar mais